Olá, queridos irmãos e irmãs. Estamos iniciando agora o nosso estudo semanal sobre o Livro dos Médiuns. Sejam muito bem-vindos. Ainda estamos na primeira parte da obra, as noções preliminares. Hoje continuaremos a estudar o quarto capítulo, que tem o título dos Sistemas. E dentro desse quarto capítulo, chegou o momento de estudarmos o item 46. Por se tratar de um item um pouquinho mais extenso, nós vamos nos concentrar bastante hoje numa primeira parte desse item. Vamos dividir o estudo em duas partes para que a gente possa aproveitar bastante o conteúdo do texto de Allan Kardec. Então, hoje uma primeira parte, na próxima semana nós encerraremos esse item. Esse item 46 tem o título Sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. Nós estamos estudando sistemas que não negam o fenômeno espiritual, mas que apresentam outros tipos de causa para o fenômeno que não seja a comunicação de espíritos. Sendo assim, esse sistema pessimista, diabólico ou demoníaco, aceita que os fenômenos são causados por uma inteligência estranha, mas afirma que essa intervenção é exclusivamente obra do demônio ou de espíritos maléficos. Então, é diante desse argumento que nós estamos agora. Pessoas que dizem, olha, não são espíritos, é o demônio se comunicando. Então vamos ao texto de Allan Kardec. Entramos aqui numa outra ordem de ideias. Comprovada a intervenção de uma inteligência estranha, olha aqui, né? Tratava-se de saber de que natureza era essa inteligência. Que natureza que tem essa inteligência? Sem dúvida que o meio mais simples consistia em lhe perguntar isso, o que não foi feito, né? Por algumas pessoas. Tem uma inteligência comunicante. A forma mais fácil de saber qual é a natureza é perguntar a ela o que você é. Algumas pessoas, contudo, entenderam que esse processo não ofereceria garantias bastantes e assentaram de ver em todas as manifestações unicamente uma obra diabólica. Então tem uma inteligência estranha que se manifesta, não é o médium, não é captação de ideias de outras pessoas, é uma inteligência estranha e é uma obra diabólica. Não se perguntou à inteligência o que ela era, apenas se concluiu que é uma obra diabólica. Segue Kardec. Segundo essas pessoas, só o diabo ou os demônios podem comunicar-se. Enquanto fraco eco encontre hoje esse sistema, é inegável que gozou por algum tempo de certo crédito, devido mesmo ao caráter dos que tentaram fazer que ele prevalecesse. Faremos, entretanto, notar que os partidários do sistema demoníaco não devem ser classificados entre os adversários do Espiritismo. Ao contrário, olha só o que Kardec escreve, meus amigos. Allan Kardec muitas vezes é surpreendente em seus textos, né? Ele está dizendo: olha, tem gente aí dizendo que não há comunicações de espíritos, que todas as comunicações são do demônio, mas essas pessoas não são adversários do espiritismo. Olha o que Kardec está escrevendo, né? Sejam demônios ou anjos, os seres que se comunicam sempre são incorpóreos. E aqui está o cerne, o centro da doutrina espírita. Existe vida fora do corpo. Então, eles não podem ser adversários da doutrina espírita. Eles admitem vida fora do corpo, admitem a comunicação entre os dois planos da existência, portanto, eles não estão combatendo o espiritismo naquilo que o espiritismo tem de mais essencial. O espiritismo diz exatamente isso, que existem seres incorpóreos e que eles têm vida fora da matéria e que eles se comunicam conosco. Então, há aqui uma discordância sobre a natureza dos seres que se comunicam, mas não sobre o centro, a essência do espiritismo, não é? Sigamos com Kardec.
Ora, admitir a manifestação dos demônios é admitir a possibilidade da comunicação do mundo visível com o mundo invisível, ou pelo menos com uma parte desse último, né? Enfim, é admitir a comunicação entre os dois mundos. Segundo parágrafo. Vamos lá. Compreende-se que a crença na comunicação exclusiva dos demônios, por muito irracional que seja, não houvesse parecido impossível quando se consideravam os espíritos como seres criados fora da humanidade. Aqui Allan Kardec está dizendo o seguinte: havia uma concepção de que os seres humanos eram uma parte da criação de Deus, os anjos e os demônios, outra parte da criação. A doutrina espírita tem uma concepção diferente sobre esses espíritos. Deus cria todos os espíritos como tendo a mesma origem, nenhum conhecimento e capacidade de progresso. Para usar as palavras de O Livro dos Espíritos, são criados simples e ignorantes. Muito bem. Então, aqueles espíritos que demoram muito a progredir e ficam empenhados no mal, são espíritos que fazem o mal, entendidos por outras religiões, por outras concepções religiosas como demônios. Aqueles espíritos que progridem, que já estão muito à nossa frente, que progrediram muito, fazem apenas o bem, seriam comparados aos anjos de outras religiões, espíritos que só fazem o bem. Jesus seria um espírito perfeito, um espírito que não teria mais nenhum resquício de nossas imperfeições e de nossos vícios. Jesus não sente medo, não sente orgulho, não tem egoísmo e assim por diante. É um espírito puro, um espírito perfeito, da mais alta ordem. Abaixo dele, outros espíritos que estão progredindo. Então, para o Espiritismo, todos os espíritos são criados iguais, são criados o tempo todo. Nesse mesmo momento, Deus está criando espíritos a partir do princípio, né? Criando espíritos simples e ignorantes que deverão progredir através dos mundos até chegarem à perfeição. Nós estamos aí em meio do caminho. Retornemos para outras religiões, Deus haveria criado os homens, de outro lado haveria criado os anjos, e de outro lado haveriam os demônios, seriam seres à parte na criação. Não é assim que o Espiritismo entende, né? Então, é isso que Kardec está dizendo aqui. A crença na comunicação exclusiva dos demônios não seria muito irracional, porque se considerava os espíritos como seres criados fora da humanidade. Mas desde que se sabe que os espíritos são simplesmente as almas dos que hão vivido, essa teoria perdeu seu prestígio e pode-se dizer que toda verossimilhança, porque, admitida o que se seguiria, é que todas essas almas eram demônios, embora fossem as de um pai, de um filho ou de um amigo, e que nós mesmos morrendo nos tornaríamos demônios. Doutrina pouco lisonjeira e nada consoladora para muita gente. Kardec tem razão, né? Então, que a consequência que Kardec tira, né, do pensamento de que só demônios se comunicam. Ora, a doutrina de seres criados à parte caiu. Onde a justiça de Deus em criar já espíritos bons, perfeitos, que só fazem o bem, e nós outros que estamos aqui para sermos testados, provados, né? Conforme as nossas atitudes, receberíamos penas ou recompensas. Onde a justiça de Deus em criar seres diferentes uns dos outros, privilegiando uns e prejudicando outros. Parece que há uma certa injustiça de Deus se acontecer dessa forma. Então não acontece, essa doutrina caiu. O que se sabe é que todos os espíritos começam de um mesmo ponto. Então, se todos começam de um mesmo ponto, e quem se comunica de lá para cá é um pai, é uma mãe, é um filho, é um amigo. Ora, se são esses se comunicando e só demônios se comunicam, eles são demônios. Nós, por nossa vez, quando desencarnarmos, seremos demônios. Então, Kardec está dizendo, olha, isso fica um pouco estranho, né? Fica um pouco lisonjeiro.
É nada consolador para a gente saber, então, que nós vamos desencarnar, que seremos demônios ao desencarnar, né? Então, algo não encaixa, não fica bom, né? Bem difícil será persuadir a uma mãe de que o filho querido que ela perdeu e que vem lhe dar depois da morte provas de sua afeição e de sua identidade é um suposto Satanás. Olha, vem a comunicação através de um médium dizendo: Mamãe, não se preocupe, estou bem no plano espiritual. Continua a amá-la. Vamos seguir as nossas vidas, tem paciência, nós nos reencontraremos em breve tempo. Aqui, seu amado filho, e assina com um apelido que só os dois conheciam, ou escreve, lembra, mamãe, daquilo que deixei na gaveta, e assim por diante, vai dando provas de sua identidade e trazendo uma mensagem altamente consoladora e de amor. Como que a gente vai convencer essa mãe de que esse espírito que se comunica é um demônio? Não faz o menor sentido. Segue o texto. Sem dúvida, entre os espíritos há os muito maus e que não valem mais do que os chamados demônios, por uma razão bem simples: a de que há homens muito maus que, pelo fato de morrerem, não se tornam bons. Então, os espíritos nada mais são do que nós, que perdemos o nosso corpo físico pela deterioração, pela desencarnação, pelo desgaste, pela doença do corpo. O corpo morreu, nós passamos ao plano espiritual. E depois que esse nosso corpo se deteriorou e morreu, nós continuamos sendo quem nós somos. Então, um homem mau que desencarna continua sendo um homem mau e vai fazer o mal mesmo no mundo espiritual. A questão está em saber se só eles podem comunicar-se conosco. Se só os maus, né, podem se comunicar conosco. E aqui Kardec lança uma série de 9 perguntas que nós vamos ler, pensar sobre algumas delas e encerrar o nosso estudo com essas questões, né? Porque a questão que ele quer responder é essa: só os maus se comunicam conosco? Aos que assim pensam, dirigimos as seguintes perguntas para reflexão, né? Para dizer se só os maus se comunicam. Há ou não espíritos bons e maus? É necessário pensar com cuidado nessa questão, porque se dissermos que só há espíritos maus, como é que fica a questão daquela mãe que nós dissemos agora há pouco? Como é que fica a questão dos santos da igreja, por exemplo? Então, muito cuidado se respondermos que só existem espíritos maus. Se respondermos que só existem espíritos bons, nós sabemos que também teremos grandes dificuldades, né? Teremos grandes dificuldades de sustentar que só existem espíritos bons. Então, resposta à pergunta número 1. Sim, há espíritos bons e maus. Isso é uma coisa lógica. Né? A gente não consegue, é, de modo algum, defender a existência de só um desses dois tipos de espíritos. Segunda questão que decorre dessa, então. Deus é ou não mais poderoso do que os maus espíritos ou do que os demônios? Deus é mais poderoso que eles ou não? Isso vai trazer para a gente grandes dificuldades se a gente responder que Deus não é mais poderoso do que um espírito mau, né? É claro que nós que estudamos as questões espirituais jamais iremos admitir que Deus é menos poderoso ou tão poderoso quanto. Deus sempre é mais poderoso, né? O que decorre dessas duas questões? Bom, afirmar que só os maus se comunicam é dizer que os bons não o podem fazer. Sendo assim, de duas uma. Ou isso se dá pela vontade ou contra a vontade de Deus. Então, temos a seguinte situação posta por Kardec: só os maus se comunicam. Se só os maus se comunicam, os bons não podem se comunicar. Se os bons não podem, ou é porque Deus assim o quer, ou está acontecendo sem Deus querer. Veja, se está acontecendo sem Deus querer, ele não é tão poderoso quanto a gente imaginava. Então não é nem Deus, né? Então essa segunda opção aqui já é completamente eliminada, né? Contra a vontade de Deus, nada acontece.
Só os maus se comunicando pela vontade de Deus? Segue o texto, né? Se isso acontece contra a sua vontade, é que os maus espíritos podem mais do que Deus. Se acontece pela vontade de Deus, por que em sua bondade não permitiria ele que os bons fizessem o mesmo para contrabalançar a influência dos outros, dos maus, né? Então veja que o que está em questão aqui agora é a bondade de Deus. Se Deus só permite comunicação de maus espíritos, por que ele não permitiria também a comunicação dos bons para contrabalançar essa influência que nós receberíamos? Né? Então, se a gente admite que só espíritos maus se comunicam e que isso acontece com a vontade de Deus, Deus não é bom. Deus não é tão bom quanto a gente pensava, pelo menos. Então, novamente, ele deixa de ser Deus. Vejam o que decorre, né, dessa teoria de que só os maus se manifestam, né, só os maus se comunicam. Quarta pergunta: que provas se apresenta da impossibilidade da comunicação dos bons espíritos? Precisa provar que bons espíritos não se comunicam. E aí teríamos casos como o daquela mãe que a gente viu agora há pouco, né? Vejam as razões que Kardec vai colocando. Ele vai colocando através de perguntas para nossa reflexão, né? Quinta pergunta: sabemos com efeito haver espíritos hipócritas que dão à sua linguagem um verniz de sabedoria, mas admitis que a ignorância pode falsificar o verdadeiro saber e uma natureza má imitar verdadeira virtude sem deixar vestígio que denuncie a fraude? O que Kardec está dizendo aqui é que certas comunicações são de grande conhecimento, de grande sabedoria, de muito amor, de grande virtude. Como é que um espírito mau se comunicaria dessa forma sem deixar nenhum vestígio? Como é que isso poderia acontecer? É uma grande dificuldade, né? Teria que ser um espírito extremamente ardiloso, né? E ainda assim ele levaria em consideração que se é uma linguagem, né, dessa forma, se a comunicação traz verdadeiro saber, traz grande virtude, verdadeira virtude, e não denuncia em nada o mal, ora, a gente aproveita a comunicação então, né? E deixa a natureza do espírito para lá. Se um espírito verdadeiramente mal conseguir trazer uma comunicação dessa qualidade, ele está fazendo bem, em última instância, né? Sexta pergunta: se só o demônio se comunica, sendo ele o inimigo de Deus e dos homens, por que recomenda que se ore a Deus? Veja, né? Tem momentos em que espíritos recomendam a oração a Deus. O demônio faria isso? Ele recomenda às vezes que nos submetamos à vontade de Deus, que sejamos resignados. Um demônio faria isso? Que suportemos sem queixas as tribulações da vida, que não ambicionemos as honras nem as riquezas, que pratiquemos a caridade e todas as máximas do Cristo. Numa palavra, que façamos tudo o que é preciso para lhe destruir o império dele, demônio. Se tais conselhos o demônio é quem os dá, forçoso seria convir em que, por muito manhoso que seja, bastante inábil ele é, fornecendo armas contra si mesmo. Então, aqui, as questões 5 e 6 são complemento uma da outra, né? Então, a 5, a quinta questão, uma explicação sobre o ponto de vista e a concepção de vida, né? Da própria mensagem. E a sexta, a, a exposição de algumas dessas, do teor de algumas dessas mensagens, né? Que a gente tem uma notinha de rodapé na, na sexta questão, Kardec dizendo que essa questão foi tratada no Livro dos Espíritos e dizendo que recomenda, né, a Carta de um Católico sobre o Espiritismo, é uma recomendação que está aqui,
nessa, nessa sexta questão, né, do que Kardec propõe. É, e essa carta de um católico pode ser encontrada aí na internet, né? Mas Kardec diz que ia publicar um livro aqui, Os Contraditores do Espiritismo do ponto de vista da religião, da ciência e do materialismo. Essa obra aqui, pelo menos ao que sabemos, não foi publicada. Nós não temos conhecimento dessa obra. Tentamos até ali pesquisar um pouquinho na internet para talvez tentarmos encontrar, né? Mas não conseguimos, né? Então, muito provavelmente essa, essa obra de Kardec não existe. O que nós temos é uma parte aqui, o capítulo 27 do próprio Livro dos Médiuns, que tem o título Das Contradições e das Mistificações, na segunda parte do Livro dos Espíritos, né? Ele vai falar ali sobre contradições aparentes, acho que é o que está mais perto aí dessa publicação que Kardec colocou aqui em O Livro dos Médiuns, que ele tinha intenção, obviamente, de publicar, né? Olha lá, vamos publicar sob o título, mas acredito que ele não tenha publicado, né? Se algum dos seguidores aí do canal assistindo esse vídeo tiver notícia dessa obra e quiser nos informar depois pelo chat, né? Nós ficaríamos muito felizes, mas realmente não encontramos. Bom, seguimos então com as nossas perguntas e com as perguntas aqui na sequência do texto, né? Então, pergunta de número 7. Se os espíritos se comunicam é porque Deus permite. Em presença das boas e das más comunicações, não seria mais lógico admitir-se que umas Deus as permite para nos experimentar e as outras para nos aconselhar ao bem? Ora, parece que isso é muito mais lógico, né? Nós temos sempre dois tipos de comunicações, umas muito boas, outras nem tanto. As muito boas é, nos estimulam ao bem, as outras nos provam, nos experimentam, né, para ver se a gente resiste, se a gente identifica o mal, se a gente é capaz de combater. Que direis a um pai que deixasse, oitava, né? Vamos à oitava. Que direis a um pai que deixasse o filho à mercê dos exemplos e dos conselhos perniciosos e que o afastasse de si, que o privasse do contato com as pessoas que o pudessem desviar do mal? A comparação que Kardec faz aqui, obviamente, é entre um pai terreno e Deus, né? Deus não nos deixaria à mercê de maus exemplos e nos afastaria dos bons exemplos. Ser-nos lícito supor que Deus procede como um bom pai não procederia e que, sendo ele a bondade por excelência, faça menos do que faria um homem? Claro que não, né? E a última pergunta para a gente encerrar o estudo de hoje. A Igreja reconhece como autênticas certas manifestações da Virgem Maria, né, e de outros santos, em aparições, visões, comunicações orais, etc. Essa crença não está em contradição com a doutrina da comunicação exclusiva dos demônios? Aqui é o checkmate, né? É a pergunta final de Allan Kardec nesse ponto. Depois nós temos mais alguns parágrafos ainda do item 46, que nós voltaremos a estudar no nosso próximo encontro. Mas essa é a pergunta final, é a última colocação de Kardec. A mesma igreja admite comunicações de Maria de Nazaré, aparições, né, da Virgem Maria, aparições de santos e assim por diante, seriam eles demônios? Então, como é que só os demônios se comunicam, né? Esse argumento usado muitas vezes por outras religiões contra a doutrina espírita, como nós vimos no estudo de hoje, nada tem de contrário à essência do espiritismo. Como nós pudemos já apreciar, apenas denota um equívoco na concepção das outras religiões ou das outras pessoas quando querem falar a respeito das comunicações que são trazidas dentro do âmbito, dentro do contexto espírita, que certamente são explicadas de forma muito diferente pelo Espiritismo, abrindo os nossos olhos para a nossa condição de espíritos imortais que vão progredindo sempre e nos dando um consolo enorme.
porque dessa forma, os dois planos da vida, as duas fases da existência, a fase espiritual e a fase material, estão sempre em contato, que é uma ideia muito mais próxima da bondade de Deus para com seus filhos e que nos conforta o coração e que nos orienta muito melhor em relação aos objetivos terrenos. Muito obrigado, meus amigos, pela companhia no estudo de hoje. Nós nos encontramos na próxima segunda-feira e continuaremos assim o estudo desse item 46 de O Livro dos Médiuns. Um abraço fraterno, até logo mais, e como sempre, eu deixo os meus votos de muita paz a todos.